Então vamos lá iniciar a explicação da aula de número 1, certo? Em relação ao objeto de conhecimento jogos eletrônicos para alunos do 6º ano. E se você quiser, querido professor, adquirir todo o plano anual pronto, plano de aula, plano bimestral, onde você quiser adquirir as provas, todo o material didático para você desenvolver de forma crítica, de forma reflexiva, com metodologias ativas, todo esse plano de aula, todo esse plano anual para alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei um site online onde você pode acessar esse material, ou você fala comigo diretamente no WhatsApp e fala comigo para você adquirir todo esse material, beleza? Então, vamos lá iniciar. O tema da minha aula são Introdução aos Jogos Eletrônicos e os objetivos da minha aula, como eu expliquei para vocês, são esses 3, como eu expliquei na última aula. E esses 3 objetivos só serão alcançados quando as 4 aulas forem finalizadas. Então, esse plano bimestral, ele tem o objetivo de alcançar esses objetivos com as aulas que se seguem, que é a aula número 1, a aula número 2, a aula número 3 e a aula número 4, beleza? Então, vamos lá. Ah, professor, mas é porque eu pensava que para cada plano de aula a gente construiria ali objetivos. Lembrando, aqui é um plano bimestral. Se é um plano bimestral, ele está dividido no bimestre. Então, as 4 aulas que a gente vai realizar para o objeto de conhecimento jogos eletrônicos, elas vão alcançar esses objetivos, entendeu? Então, vamos lá continuar. Introdução aos jogos eletrônicos, que é a aula número 1. Todo esse material que você está vendo aqui é o material que eu vou escrever na lousa, certo? Às vezes a gente não tem ideias do que trabalhar para nortear o nosso trabalho enquanto professor. Lembrando que normalmente, eu não sei como é o seu município e o seu estado, mas normalmente as aulas de educação física têm 2 horas aula, certo? Aqui, ó, 2 horas aulas. Se aqui são 4 semanas, 2, 4, 6, 8. Então aqui equivale ao quê? A 8 horas. Então esse planejamento aqui tem 2 horas aula para você ficar na sua sala de aula. Então você vai chegar, você vai fazer frequência, vai preencher diário e vai começar a explicação do seu conteúdo didático. Aí você faz lá o cabeçalho lá em cima, aí você vai escrever. Ou você escreve somente essa pergunta, que eu deixei todas em negrito, certo? Ou você coloca todas essas informações na lousa e começa a fazer o diálogo sobre essas informações. Como, por exemplo, o que são jogos eletrônicos? Os alunos vão começar a interagir. É o Play 1, é o Play 2, é o Nintendo, e vai, pra cá, pra cá. Mas a definição em si de jogos eletrônicos é: o jogo eletrônico, videojogo ou videogame são jogos jogados através de meios tecnológicos. Para ser considerado um jogo eletrônico, precisa ter tecnologia. Se tem algum tipo de tecnologia, quando a gente fala tecnologia, recurso tecnológico, aí ele é considerado um jogo eletrônico, certo? Então, tem o videogame, pode ser jogado no PC, notebook, celular, enfim. E eles são criados e recriados diariamente, ainda mais com o advento de várias empresas que estão produzindo esses jogos. Então, e dentro dos jogos eletrônicos, existem pessoas que têm como profissão ser competidor representando determinada marca, né? Que existem marcas regionais, marcas mundiais e por aí vai. Forma de jogar os jogos eletrônicos de forma online e offline. Gênero dos jogos eletrônicos pode ser ação, pode ser aventura, pode ser RPG, pode ser de simulação, pode ser de esportes também. Função dos jogos eletrônicos diversas, né? Principalmente diversão, principalmente lazer e pode acontecer da pessoa ter como profissão os jogos eletrônicos, sim, mas não é tão simples, é bem complexo, mas que pode existir sim, caso a pessoa realmente se dedique e seja muito, muito boa. É perigoso jogar jogos eletrônicos? Aí a gente vai falar sobre o sedentarismo, cansaço extremo, o sobrepeso, que com o decorrer do tempo vai desenvolver a obesidade, vai deixar de adquirir conhecimento por conta que, na maioria dos casos, o objetivo dos jogos eletrônicos é apenas o entretenimento. Então, em vez do aluno estar aprendendo um novo conhecimento, desenvolvendo alguma competência, alguma habilidade, ele está jogando um jogo eletrônico, que não tem objetivo nenhum, a não ser entreter. Então, a gente vai falar sobre deixar de adquirir conhecimento, deixar de vivenciar a infância, vivenciar brincadeiras de jogos com os amigos
e produzir conhecimento. Então o aluno deixa de vivenciar, deixa de viver para estar o quê? Ó, clicando, o que é algo muito severo e a gente precisa realmente questionar isso. Pensamento acelerado e violento, por isso os nossos alunos, quando a gente dá coordenadas para eles, a gente, pessoal, é para fazer assim, não entendi. Por quê? Porque esse pensamento acelerado dele, por causa do jogo eletrônico, clicando, não deixa ele assimilar aquela formação de uma forma mais reflexiva, cognitiva. Ele precisa, ok, de estímulos cada vez mais intensos, cada vez mais forte. E isso causa no aluno que é um pensamento acelerado. Ele fica com dor de cabeça mais frequentemente, ele fica mais entediado frequentemente, ele tem muita dor no ouvido, a cervical dele é sempre dolorida porque ele está sempre inclinado, e isso é um problema. E violento. Muitos alunos acabam ficando mais violentos, mais agressivos por conta não só do jogo eletrônico, vale salientar, mas o jogo eletrônico também é um fator estimulante para que essa violência seja estimulada. Problemas anatômicos, problema em relação aos olhos, problemas de vista, problemas na coluna em relação ao aluno ficar com dores na lombar, principalmente, cabeça, cervical, pescoço. E é muito importante que exista o quê? Um equilíbrio. É necessário jogar de forma consciente. O aluno é proibido de jogar jogo eletrônico? De jeito nenhum. Jogo eletrônico, ele é livre, todo mundo pode jogar jogo eletrônico. No entanto, é preciso equilíbrio. Benefícios dos jogos eletrônicos. Primeiro, aprender a superar os desafios e também pode ser uma profissão. Aprender com os erros, nunca desistir, sempre existe uma estratégia. Uma equipe, o desafio fica mais fácil de ser vencido. Sempre existe uma estratégia para resolver o problema. E esse problema pode ser resolvido de forma individual ou em equipe. E em equipe, o desafio fica mais fácil de ser vencido quando a gente fala aqui o estímulo à colaboração. Então, ó, essa é a aula de número 1. Professor, mas eu tenho que copiar isso aqui todo no quadro? Eu normalmente copio tudo isso aqui em menos de 15 minutos. E os alunos copiam mais ou menos em 20 minutos. Aí eu dedico mais ou menos ali uns 30 minutos de explicação, mais ou menos nesse entorno. Aí acaba que ali a gente consegue já 1h20, a gente já consegue desenvolver todo esse conhecimento, sobrando ali 40 minutos para aula prática. Lembrando que essa é a primeira aula. Então, nessa primeira aula, a gente vai ter que desenvolver conceitualmente o tema. O aluno precisa visualizar a aula de educação física não como um passatempo, não apenas como algo que ele vai fazer ali para se divertir. Normalmente o pessoal fala isso, recreação. Lembra? Ele era do 5º, ele vai para o 6º. Então, no 6º ano, ele vai começar a entender que existem regras, que a educação física tem objetivos e a gente precisa alcançar esses objetivos. Então, depois que eu fiz todo esse trabalho, aí é que a gente vai para a nossa aula prática. A nossa aula prática, ela pode acontecer na quadra ou acontecer na sala de aula. Ela foi construída para ser desenvolvida na sua realidade escolar. E o nome dessa atividade se chama Circuito com Bastão. Lembrando que essa atividade, ela foi construída para ser realizada ou na sala de aula ou na quadra. Se for na sala de aula, a gente tem que afastar todas as mesas e cadeiras, colocar ali nas extremidades da sala de aula para a gente utilizar o centro da sala de aula. Ou a gente se desloca para o pátio, caso tenha espaço, ou a gente se desloca lá para a quadra. A gente pode utilizar esses 3 ambientes, beleza? Ou ainda você pode adaptar para a sua realidade. Eu vou realizar aqui uma explicação bem rápida da atividade, que eu vou mostrar um vídeo em desenho e um outro vídeo prático de como colocar, certo, essa dinâmica em prática. Essa mesma dinâmica, você consegue colocar ela em qualquer etapa de ensino. Alunos do 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1ª, 2ª, 3ª série do ensino médio. No entanto, o nível de dificuldade ele vai ser diferenciado por 2 fatores. O primeiro fator se chama etapa de ensino. Claro que alunos do 1º ano vão ter muito mais dificuldade que alunos do 6º ano. E 2, o objetivo da aula. Alunos do 1º ano não possuem o mesmo objetivo do alunos do 6º ano. Porque alunos do 6º ano, a gente pode exigir um pouco mais deles, enquanto que no 1º ano a gente não pode exigir tanto assim. Então a gente tem que saber essa variação. Ah, professor, mas é porque eu pensava que a atividade prática do 6º ano
não pode ser realizada no 7º ano. A atividade prática ela pode. O conteúdo didático que não. Porque o conteúdo didático do 6º ano, a depender do conteúdo também, né? E do 7º ano não são iguais. Eles podem ser parecidos em relação ali ao componente curricular, que é a educação física, mas em relação à unidade temática e ao objeto de conhecimento. Porque nós não podemos repetir o conteúdo didático do 6º, no 7º, no 8º, no 9º. O conteúdo didático do 6º é um, o conteúdo didático do 7º é outro, e o conteúdo didático do 8º é outro e do 9º é outro. No entanto, a atividade prática ela pode ser repetida desde que os objetivos da aula do conhecimento didático específico de cada etapa de ensino seja respeitado. Como é que é essa atividade? O professor deve dividir os alunos em equipe de 5 pessoas ou mais, compete à sua realidade escolar. Cada equipe de posse de cabos de vassoura, que eu chamo aqui de bastão, sendo um cabo de vassoura para cada aluno. E cada equipe vai fazer um pequeno círculo. O objetivo da brincadeira é trocar de lugar com o colega sem deixar o bastão cair. Primeiro inicia-se para uma direção, depois para a outra, até os alunos conseguirem entender a problemática da atividade. O professor pode dificultar a atividade criando diversas variações. Existem habilidades cognitivas e habilidades motoras que nós vamos desenvolver nessa aula. Habilidades cognitivas, adaptação espacial, porque o meu aluno ele tem que conseguir visualizar esse padrão. Ele precisa entender que se ele for muito devagar, ele não vai conseguir chegar no outro bastão. O aluno também precisa entender que existe um espaço, por isso espacial. Então ele precisa respeitar esse espaço. Se ele for muito rápido, ele vai bater no colega. Se ele for muito devagar, o colega que está vindo vai bater nele. Se ele abrir bastante as pernas, ele pode cair. Se ele não abrir, se ele ficar muito restrito, ele também não vai conseguir realizar essa atividade. Então ele vai ter uma noção espacial. Ele vai conseguir se perceber no espaço em relação à atividade e assim conseguir colaborar dentro dessa atividade. Reconhecimento de problema. Existe um problema a ser resolvido. Existe um comando a ser respeitado. Se o professor bater uma palma, por exemplo, ele vai ter que ir para a direita. Se o professor bater 2 palmas, ele precisa ir para a esquerda. Se o professor der um apito, ele vai para a direita. Se ele der 2 apitos, ele vai para a esquerda. Ou então, se o professor falar 1, ele vai para frente. 2, ele vai para trás. Então, ele precisa reconhecer esse problema. E lógica. Porque ele precisa entender a atividade e ele precisa reconhecer também mecanismo para resolver esse problema. Ah, eu percebi que se eu colocar a mão aqui em cima do cabo de vassoura, ele vai ficar mais tempo em pé e a pessoa que vem para receber o bastão vai conseguir pegar ele equilibrado. Porque se eu fizer esse movimento, o bastão vai cair. Se eu fizer esse movimento, o bastão vai cair também. Se eu empurrar o bastão, ele também vai cair. Então, ele precisa ter essa lógica. Habilidades motoras, primeiro, coordenação motora. Porque ele vai precisar coordenar o seu corpo e o objeto. Lateralidade, a gente vai trabalhar muito a lateralidade. Os alunos, quando terminarem a atividade, você pode até fazer essa pergunta, normalmente eles vão sentir bastante dor no quadril, aqui nessa região lateral da coxa. Por quê? Porque eles vão lateralizar bastante e muitos alunos não têm esse costume. Muitos alunos podem sentir até dor na lombar. Por quê? Pela ausência de atividades físicas. Professor, mas são alunos do 6º ano. São alunos do 6º ano mesmo que tem esse problema. Recepção, porque ele vai ter que receber o bastão, mesmo que o bastão esteja ali parado, ele vai ter que receber aquele bastão, porque ele vai ter que ir de encontro ao bastão. A gente vai trabalhar agilidade, ele tem que ser ágil, e velocidade, porque ele tem que ser rápido. Qual seria a diferença de agilidade para velocidade? Velocidade é quando eu vou de um ponto A e um B o mais rápido possível. A agilidade é quando eu vou de um ponto A a B com mudanças de direção. Então, a gente vai também trabalhar agilidade. Então, nós vamos agora para a aula em desenho, onde eu vou mostrar para você como colocar essa atividade prática na sua realidade escolar.